Benjamin, tem crise na comunicação da campanha do ex-presidente Lula. A jornalista Andréa Sadi, da Globo News, ela antecipou quarta-feira que o Augusto Fonseca, o marqueteiro, e o Franklin Martins, responsável pela área de comunicação, estavam sendo muito questionados e deveriam ser afastados da campanha. O PT ontem anunciou o afastamento do Augusto Fonseca. Ainda falta o Franklin Martins? Todos nós que já fizemos campanha, sabe que existem discussões internas que sempre resultam em afastamentos, brigas, divisões, mas são coisas administráveis. Até porque, Paulo, eu vou pegar a tua fala, que eu achei muito pertinente. Cada dia que eu venho aqui ou na rádio, eu começo a admirar cada vez mais a tua sabedoria. A gente tem uma divisão no Brasil mesmo, eu concordo com você, entre humanos e desumanos. E essas duas notícias, elas estão ligadas, não tem como não discutir. Quem hoje faz a campanha do ex-presidente Lula é o presidente Jair Bolsonaro. Quando ele coloca as pessoas com o mínimo de sensibilidade e responsabilidade numa encruzilhada histórica. Nós brincamos que a vela da terceira via que Paulo Schiff acende está sendo apagada todos os dias. Essa questão da graça é quase que um vendaval apagando a vela da democracia. Nós estamos num momento histórico em que estamos à beira de um precipício e temos uma escolha que fazer entre humanos e desumanos, direitos e punições, entre liberdade e libertinagem. As campanhas são decididas em muros. Marqueteiros não são os fundamentais. Eu acho que essa pequena crise, e talvez o ex-presidente, com o pouco que eu conheço, está dizendo o seguinte: olha, quem vai fazer a campanha sou eu. Quem vai dar o tom da verdade sou eu. Vamos perder companheiros. Existe hoje um momento de grande comoção nacional, as pessoas estão se posicionando entre brancos e pretos, azul e claro, entre liberdade e escuridão, as metáforas que quiserem, mas está ficando muito claro isso. Infelizmente, não temos uma terceira opção visível no horizonte, e a opção será essa. O que fazer? Qual é a mensagem que nós vamos querer deixar para os nossos filhos? Qual é a morte que nós vamos ter? A morte da democracia. Por isso eu discordo um pouquinho da Patrícia. Eu acho que o Supremo não errou a mão na pena, porque o Silveira, ele não põe em risco a vida de um ministro, ele põe em risco a vida da democracia. Por isso que a pena tem que ser um pouco rígida. E neste momento, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, Paulo, ele reza um pouco pela cartilha do Trump. Um pouco antes do Trump deixar o poder, ele tentou indultar o seu assessor, que foi pego, inclusive, no esquema de comunicação com os russos. E se corria nos bastidores a notícia de que o Trump ia fazer algo inédito, que ele ia preparar uma auto-indulgência, que ele ia perdoar, inclusive, os julgamentos futuros. Talvez Jair Bolsonaro esteja sendo encurralado. Eu não gosto das pessoas encurraladas, porque vão para tudo ou nada. Mas ele sabe muito bem que se ele não ganhar essa eleição, ele terá sérios problemas que nenhum marqueteiro vai conseguir resolver, inclusive com o Supremo. Patrícia, tem crise aí na campanha? Houve uma divulgação de uma pesquisa ontem, Exame Ideia, em que o Lula lidera com 43%, 44%, dependendo do cenário, e tem o Bolsonaro em segundo lugar com 33%, 34%. A terceira via que o Benjamin disse que está morta, olha, o Ciro Gomes apareceu com 10%, ainda existe uma campanha toda, e o Ciro Gomes diz que está namorando a terceira via, Patrícia. Então, Paulo, primeiro que essa saída do marqueteiro é por conta de dinheiro, né? Ele pediu nada mais, nada menos que 40 milhões de reais, né? E o valor é muito acima da realidade hoje brasileira de marketing, né? Esses números que se colocam aí nas pesquisas são os números reais mesmo, Paulo, porque a gente tem uma fatia
sempre certa, né, do Bolsonaro, que é os seus 30%. Sempre foi assim, né? Não passou disso. Quando passou foi porque houve uma migração de pessoas que votaram nele para não votar no PT. Da mesma forma, a gente tem uma fatia petista, que também gira em torno dos seus 30%, e que agora você vê que já tem uma migração daqueles bolsonaristas que votaram, nas pessoas que votaram no Bolsonaro arrependidas, que estão migrando para o PT. Mas é interessante ver que realmente o marqueteiro perdeu a mão. Esse Augusto Fonseca, ele fez alguns spots com a entrada do próprio Lula, e totalmente sem emoção. Eu acho que foi isso que foi o grande mote dessa saída dele, né? Mostrando um Lula que não é o Lula, né? Mostrando uma outra pessoa. Né? Eu acho que é o que o Benjamin falou, se o Lula quiser entrar para ganhar, ele vai ser ele, né? Sem marqueteiro qualquer. Agora, com relação à terceira via, a gente vê uma terceira via que não está se encontrando, né? A gente tem Dória, a gente tem Ciro, que agora está pensando em se unir à Tebet ou ao próprio Dória, mas existe ainda uma nebulosidade. Enquanto eles não se encontrarem e não deixarem os egos, principalmente de lado, quem perde é o Brasil na possibilidade de novas escolhas, né? Senão a gente vai ficar no mais do mesmo. Só que é importante a gente lembrar de uma coisa, né? Voltando ao caso do indulto, que todos os presidentes que tiveram esse poder na mão, né, flertaram com isso e tiveram a possibilidade, sempre tentaram beneficiar os seus pares. A gente não pode esquecer do Bessias, né? Quando a Dilma mandou o Bessias, né, entregar aquele documento que demonstrava justamente que o Lula seria ministro, blindando o então ex-presidente Lula. Né? Então a gente não pode esquecer da história em geral, tanto da direita quanto da esquerda, todos cometem erros, ninguém é santo nessa história, tá? Mas analisando o caso agora do Bolsonaro, a gente vê um erro absurdo, a gente vê esse flerte sim com a ditadura, sim tentando corromper, né, e quebrar a democracia, e isso realmente é inadmissível.